Boa tarde a todos. Venho fazer essa live como uma pré-palestra, com o objetivo de levar aos espectadores e aos inscritos no meu canal sobre a educação patrimonial da família. Por que eu trago esse nome, a educação patrimonial da família? Porque já existe a educação financeira e 99% da população não sabe como agir dentro da educação financeira. E a educação patrimonial, ela é tão necessária quanto a financeira. Eu diria mais necessária. Por quê? A partir do momento que você, a sua família, adquire um patrimônio, seja ele qualquer, mas vamos dar o exemplo aqui de uma casa, a população não sabe, ou pouquíssimas pessoas sabem, que no futuro terá um prejuízo de 20 a 40% do patrimônio. É uma situação muito delicada, porque a riqueza que uma família constrói no Brasil, por mais bem administrado que seja, aquela construção que você, mãe, que você, pai, está fazendo em benefício seu, em benefício da família, em benefício dos filhos e até falando para os filhos, olha, eu estou construindo isso para vocês. Esta construção desse patrimônio, que é um patrimônio abençoado, suado, porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer alguma coisa para construir um patrimônio decente para a família, o sistema acaba abocanhando, pegando de 20 a 40%. E por que eu trago isso? Porque a maior parte das pessoas que passaram por inventário no Brasil, ou estão passando por inventário no Brasil, geralmente tem um prejuízo de 20 a 40% do patrimônio. Então, aquilo que eu, pai, aquilo que a mãe prometeu para o filho, olha, eu estou construindo isto para o bem de vocês, para quando eu não estiver mais aqui, vocês terem este patrimônio, nós estamos até mentindo para os nossos filhos, porque o sistema fica com quase a metade. E eu digo isso, fique quase a metade, e vou provar daqui a pouco para vocês, porque eu vou falar do inventário, eu vou falar da doação, porque tem muitas pessoas que pensam em fazer doação para filhos, para parente, para amante, não importa, aquele ato de amor, certo? Só que não sabe as consequências que tem por trás disso. Da mesma forma, eu vou falar sobre o testamento daqui a pouco, que é uma situação também de calor humano. Olha, eu vou deixar um testamento para fulano. Só que nós não sabemos o abacaxi que estamos deixando para aquela pessoa ou para a família. Eu digo isso tanto na questão do inventário, tanto na questão da doação, tanto na questão do testamento. E mais ainda, muitas pessoas passam por certas situações desastrosas porque ficam a vida inteira pagando seguro de vida, prometendo para a família que quando não estiver mais aqui, eles terão um seguro pomposo para dar continuidade à vida, ou seja, como parte da herança. Só que a maior parte das vezes não acontece. E por isso que eu trago para você, que está me assistindo agora, tire um minutinho. Eu vou dar esta pequena palestra, ou seja, pré-palestra, de 15 a 20 minutos. Eu vou ser bem conciso, porque dia 27, quinta-feira, eu vou dar realmente uma palestra sobre planejamento patrimonial da família, mostrando como devemos conhecer a educação patrimonial em benefício nosso, em benefício da nossa família, especialmente em benefício dos nossos filhos. Então venha comigo. Sou Anísio Ribeiro, sou professor, advogado, especializado em planejamento patrimonial da família.
Já trabalho muitos anos nesta área, principalmente com direitos patrimoniais disponíveis. Então, vamos em frente. Em primeiro lugar, o que eu posso dizer para você sobre inventário. O inventário no Brasil, ele ocorre da seguinte forma. Em primeiro lugar, peço desculpa que o tema é um pouquinho pesado, mas é necessário. Necessário porque talvez você já viu alguma família, algum amigo passar por problema de inventário e as dores de cabeça que tiveram. E muitas vezes tiveram até que vender os bens. Então, é algo pesado, mas é a realidade de todos nós. É a realidade de todos nós. E se nós estamos construindo o nosso patrimônio, nós temos de construir de uma forma, uma base sólida para deixar ou para usarmos no futuro também de uma forma sólida, segura. Não capenga, onde vem o sistema e fica com a metade. Então, vamos agora. O inventário. Em primeiro lugar, o inventário, pela legislação brasileira, a partir do momento que o ente da família veio a falecer e ele deixou bens patrimoniais, é obrigado a abrir inventário em 60 dias. Olha só a dor duplamente forte dentro de uma família. Muitas vezes, o ente querido passou por problemas de saúde, a família gastou dinheiro, teve diversas dores de cabeça, além de endividamento, e a pessoa veio a faltar. E nesse momento que veio a faltar, a família, cheia de problemas, tem que abrir em 60 dias o inventário. Mas essa dor é passageira, como todas as dores são passageiras. Agora, o que pesa realmente na família é o seguinte: imagine, como exemplo, tá? Eu estou falando aqui de Tocantins, porque eu quero deixar claro de Tocantins. Eu atuo em todos os estados brasileiros, tá? Mas cada estado tem uma posição sobre a forma de cobrança, o percentual de cobrança do imposto sobre doação e sobre causa-mortes. Palmas, Tocantins, o teto máximo é 8%, ele oscila de 2% a 8%. Então, vou dar um exemplo aqui de uma família que adquiriu um patrimônio há 15, 20 anos atrás, vamos falar assim, por 150 mil reais. E a família, os pais faleceram. Hoje, o que acontece? Para ter o cálculo desse inventário, primeiro, o fiscal da Secretaria da Fazenda vai avaliar aquele imóvel que foi adquirido há 20, 30 anos atrás, não importa, quanto que ele vale hoje. E com o boom imobiliário, com a valorização da terra no Brasil, a valorização da construção no Brasil, os imóveis, mesmo antigos, valorizam, porque a região valoriza. Então, o exemplo que eu dou nas minhas palestras e dou também nas minhas pré-palestras, uma pessoa adquiriu um imóvel por 150 mil, não importa quantos anos faz, 10, 20, 30 anos. Ele faleceu hoje, vai lá o fiscal e avalia. Olha, esse imóvel aqui, valor de mercado hoje é R$1 milhão. Aí todas as despesas são sobre R$1 milhão. Já começa o ITCMD. O ITCMD será calculado, por isso que eu falei Tocantins, para a faixa de R$1 milhão é 6%, então 60 mil. Depois tem os honorários advocatícios, porque um processo de inventário, seja ele extrajudicial ou seja ele judicial, ele tem muitas situações que levam uma cobrança um pouco altíssima em comparação aos outros processos. Eu digo um pouco altíssima porque a realidade também da família, muitas vezes, não está preparado para pagar aquilo. Porque o inventário, ele é moroso, ele é complexo. E aí o que acontece? Pela tabela do OAB, nós somos obrigados a seguir o valor, que é no mínimo 3%, tá? A 10%, 12%, dependendo cada situação. Quero deixar claro, tudo depende de cada situação. Mas vamos pegar o exemplo desse caso, que a pessoa tem um patrimônio de
R$ 1 milhão. E geralmente quando a pessoa falece, não deixa só o imóvel, deixa uma série de outras coisas, deixa fundo de garantia para receber, rescisão, sei lá, um monte de coisas, dívidas, documentações para regularizar de imóveis, de carro, N coisas. Então vou pegar esse exemplo, porque eu já tenho fixado na cabeça e é um exemplo que fica mais fácil. Os honorários advocatícios para um caso desse ficam em média de R$ 70 mil. Então, você coloca 60 mil só de imposto, de honorário de 70, 130 mil. Aí tem as despesas, se for o inventário judicial, extrajudicial feito no cartório, de mais ou menos R$ 5 mil no cartório, para ele fazer a escritura, porque tudo é feito pelo advogado. Depois, tem as certidões, que fica de 3 a 5 mil reais, dependendo da complexidade dos bens da pessoa, do envolvimento patrimonial que a pessoa tem. E aí vem a outra situação. Depois de tudo pronto, tem que registrar o formal de partilha do cartório de registro de imóveis. E fica em média também de R$ 5 mil. Eu estou dando aqui como exemplo, tá? Então o que acontece? Um inventário desse fica em média de R$ 145 mil, tá? Eu estou falando ele de forma enxuta, eu não estou colocando as outras coisas que entram também no inventário e tem tributos a pagar, certo? Estou falando somente da questão de um imóvel, para ficar bem fácil para você. E estou colocando uma posição como fosse somente um herdeiro, um imóvel e um herdeiro, que perdeu os pais. Então, esse inventário vai ficar R$ 145 mil. Geralmente a família não tem esse dinheiro para pagar, o herdeiro não tem esse dinheiro disponível. São algumas exceções, tá? Não tem. Aí o que acontece? A alternativa dessa pessoa é vender o patrimônio. Primeiro, porque ele precisa abrir em 60 dias, como eu disse antes. Segundo, que não tem o dinheiro. E se não abrir inventário, tem as penalidades, multa, juro, correção, uma série de coisas que aí a dívida vai se acumulando. Aí a pessoa geralmente pensa o quê? Em vender. Só que aquele imóvel foi avaliado pelo fisco por R$ 1 milhão. Só que quando está em inventário, ninguém compra pelo mesmo valor. Primeiro que é difícil vender um imóvel no inventário, porque inventário é a regularização do monte-mor deixado pelo licúgios. Então, se o inventário está em andamento, isso quer dizer que a documentação não está em ordem. E nós nunca sabemos o que vai acontecer no futuro. Pode aparecer um credor, pode aparecer um problema qualquer. Mas geralmente aparecem também pessoas para comprar imóvel que está em inventário. É muito difícil, mas aparece. Mas quando aparece, a pessoa nunca paga o valor que vale. Ele vai pagar com 20%, 30%, 40% abaixo do valor avaliado. Com a seguinte posição. Primeiro, você não tem nada regularizado ainda. Eu estou comprando um risco. Segundo, não sabemos quanto tempo vai demorar para regularizar. Terceiro, eu estou comprando uma coisa no escuro. E eu estou comprando porque você está precisando vender. E aí fica aquela situação. E realmente a pessoa precisa, porque para levantar o dinheiro como empréstimo não tem, muitas vezes. Não tem como deixar o bem de inventário como garantia. Então, quer dizer, vira uma situação delicada para o cidadão, para a família brasileira, seja a meeira, seja os filhos, ou seja o meeiro, né? Então, nesse caso, este exemplo que eu estou dando, a pessoa conseguiu vender esse imóvel que valia R$ 1 milhão, avaliado pelo fisco por 800 mil. Então, ele já perdeu 200 mil pelo valor de mercado do imóvel. Com 145 mil reais que ele vendeu, ou seja, que ele vai ter que pagar no inventário, já ficou 345 mil reais. Mas não para por aí, meus amigos. Para ele conseguir vender esse imóvel, ele não vai vender sozinho. Ele vai precisar de uma imobiliária, um corretor que tenha visão de como chegar no investidor que tem interesse naquele bem imóvel. E aí, para um bem vendido na faixa de 800 mil, no mínimo, vai pagar 40 mil de intermediação imobiliária. Então, veja, 200 mil mais 145 mil de inventário, 200 mil do prejuízo da venda, certo? A diferença, 145 do inventário, 40 mil do corretor ou da imobiliária. Aí a pessoa pensa, olha, está tudo bem, mas não está tudo bem. Aí vem o Estado brasileiro, através da Receita Federal, chega e fala, olha,
como você vendeu o imóvel por 800 mil, você tem que pagar imposto de renda. Isso mesmo, chama ganho de capital, porque você vendeu por 800 e seus pais adquiriram por 150 mil. Então essa diferença de 800, 150, 650 mil, vai ter que pagar 15% de imposto de renda, que é R$ 97.500. Então, eu estou mostrando essa dor porque a maior parte das pessoas brasileiras não sabe disso. Pra você ter uma ideia, aqui, ó, até agora, 8, 17, 18, 482.500 de prejuízo. 145 mil do inventário, 200 mil da perda do deságio, que valia 1 milhão e vendeu por 800 mil, 40 mil do corretor e 97.500 do ganho de capital, que é o imposto de renda. O que sobrou para esta família, para este cidadão? Sobrou R$ 517.500, ou seja, quase a metade, ou seja, um prejuízo de mais de 40%. E por isso que eu trago de forma espontânea esta informação, porque não sei se você está percebendo aqui que o cidadão, que a família, que o filho está sendo empobrecido por uma situação desta. Ele tinha um patrimônio de 1 milhão, onde ele morava ali, às vezes, muitos anos, com facilidade de emprego ou de estudo, já tinha ali a amizade da comunidade, já tinha segurança de onde morava, e agora teve que vender, não tem mais como comprar o mesmo imóvel no local, era 1 milhão, só sobrou para ele 517 mil, certo? Ele vai ter que comprar no local distante. E muitas vezes um imóvel inferior. Então, por isso que eu digo, o inventário, no geral, empobrece as famílias brasileiras. O inventário, no geral, reduz os filhos de classe social. Aí você pode falar para mim, não, Anísio, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, esses tempos atrás, fizemos inventário, nós temos 5, 10, 20 imóveis, 500 mil na conta, e aí pagamos. E ninguém ficou pobre, veja. Não ficou pobre na acepção da palavra, mas teve um prejuízo patrimonial. E quando se tem um prejuízo, existiu ali um empobrecimento. E depois tem aquela outra situação, que muitas pessoas não levam em consideração. Quando falece o mantenedor de uma família, seja o homem ou seja a mulher, o que acontece? Aquele salário pomposo que tinha para sustentar a família, o prolabore que tinha para sustentar a família, fazer investimento, gozar de um padrão razoável ou boa, já não tem mais. E aí, o que acontece? A partir do momento que a pessoa faleceu, tudo isso que eu estou falando, salário, prolabore, comissões e outras coisas, é reduzido em pensão por morte, que é uma mixaria. Então, se essa família tem filhos menores, se essa família tem filhos que estão em fase de estudo, mesmo filhos maiores, igual um exemplo que eu dou na minha palestra, que a pessoa era estudante de medicina, estava fazendo, inclusive, residência, desestabiliza totalmente a família. Então, ponha na cabeça, pessoal. Isso faz parte da educação patrimonial da família. E eu trago isso aqui para que você troque ideia com seus amigos, leve essa mensagem para os seus amigos, suas amigas, para os familiares. Por quê? Dia 27 agora eu vou ministrar uma palestra mostrando como evitar isso. Porque pelos meios normais não tem como evitar. A não ser com um sistema já bem feito, já reconhecido pelos bilionários, que os bilionários, a maioria dos bilionários já, a família fazem uso desse planejamento patrimonial que eu vou mostrar. Na maioria das outras pessoas, mesmo os ricos e até alguns bilionários não conhecendo, acaba caindo na mão do inventário, igual você tem visto aí do Chico Anísio,
o Gugu Liberato, o Agnaldo Timóteo, entre outros, as famílias brigando. Não que os filhos brigam pela herança, como existe o velho ditado, olha, o pai construiu, os filhos ficam brigando. É porque onde falta pão, a situação fica delicada. E onde tem patrimônio, já existia um certo padrão de vida, e desestabiliza, e aí tem que pagar alto custo de inventário, o que acontece? Começa as intrigas. E muitas vezes as intrigas não estão pelos filhos, vem pelos terceiros, que começa a pôr coisa na cabeça, pôr defeito de um, achar que o outro não está ajudando, o outro está usando, e aí vira uma situação delicadíssima. Então, espero que você entendeu sobre o inventário aqui. Eu vou falar agora sobre a doação. Como eu disse, eu estou dando o exemplo do inventário, da doação, certo? Do testamento e do seguro. Então, do inventário, se alguém perdeu, vai ficar essa live aqui, tá? Depois pode ouvir novamente. Agora, da doação. A doação é algo também que muitas pessoas não param para pensar, porque pensam, não é fácil, fazer uma doação é só escrever, fazer um testamento, ou eu vou lá no cartório e faço a doação do ano, tal coisa, isso, aquilo, outro. Ótimo. É um ato de amor, um ato de respeito, um ato de carinho. Excelente. Só que ninguém fala que a doação tem suas complicações futuras. A primeira complicação que tem a doação, quando eu vou doar alguma coisa para alguém, seja filho, seja quem for, é o seguinte: o custo de uma doação é semelhante ao custo do inventário, já começa por aí. Agora, o pior de tudo, e vou contar uma história já para você, me acompanhe, por favor. O pior de tudo, a partir do momento que eu dou com cláusula de usufruto um bem para a pessoa, uma casa, por exemplo, eu fico de mão atada e a pessoa que recebe a doação também fica de mão atada. Não pode fazer nada enquanto eu estiver vivo. E olha a situação. Você perde o domínio daquilo que você tem. O outro muitas vezes não vai poder fazer nada, nem vender. Eu também não posso vender diretamente. E uma dificuldade qualquer na família não tem que fazer, porque qualquer coisa que for fazer, o custo vai ser altíssimo. Enquanto o custo da doação é semelhante ao valor do inventário, para desfazer uma doação, se tiver todos em concordância, é o dobro. E é coisa complicada. E por falar coisa complicada, eu vou dar um exemplo aqui. Um senhor, uma certa região aqui mesmo, de Tocantins, principalmente Palmas, ele tinha uma área. E aí ele resolveu doar essa área para os filhos. O casal, né? Não é o senhor, o marido e a mulher, o pai e mãe, resolveu doar. Até porque os dois estavam já aposentados, eram funcionários públicos, então estavam uma vida estabilizada. Só que o salário, ou seja, a aposentadoria, a tendência dela é ficar sempre achatada. Infelizmente, é assim que os nossos políticos, nosso sistema cuida dos aposentados. E aí, o que acontece? A pessoa vai se virando com aquilo, na medida do possível, com a ajuda dos filhos ou sem a ajuda dos filhos. Olha o que aconteceu com o senhor. A região começou a crescer e um belo dia aparece um representante de uma incorporadora falando, olha, só tem interesse de vender essa área? A pessoa falou, não, eu não posso vender, que eu doei para os filhos e tal. Aí a pessoa interessada na área, ou seja, em benefício da empresa, falou, não, você pode. Se todos estiverem de acordo, vocês podem revogar a doação. Vai ter despesa, um custo, né? Se o senhor quiser vender, eu vou apresentar para a empresa, tá? E aí eles vão fazer uma proposta. Aí o senhor diz se aceita ou não. E aí, o que aconteceu? Apresentaram uma proposta para esse senhor que ele rejuvenesceu 150 anos, vamos falar assim. Eu estou dando risada, assim, sorrindo, mas é delicado, é triste, porque ele levou isso para os filhos, e todos os filhos aceitaram. Por que todos os filhos aceitaram? Primeiro, que ia melhorar o padrão de vida do pai, que fazia anos que não viajava. Segundo, ia melhorar também o padrão de vida dos filhos. Por quê? A empresa fez uma proposta de dar um certo dinheiro no ato
e mais tantos apartamentos depois que o empreendimento ficasse pronto. E era apartamento de luxo. Aí reuniu a família, tudo. Ótimo, excelente. Vamos desfazer isso, aquilo, outro. Só que, em certo momento, um dos filhos ou das filhas, eu não quero nominar aqui, o cônjuge resolveu não assinar. Falou, não vou assinar nada. Ele estava em fase de separação, estava em briga, não vou assinar nada. Aí a situação ficou difícil para a família. Aí, até resolver, convencer isso, aquilo, outro, tiveram de entrar com uma ação de suprimento da assinatura daquele cônjuge que não quis assinar. Só que o tempo foi passando também e a empresa tinha dado prazo de resposta. E um belo dia, a empresa chegou lá e falou, olha, como vocês não cumpriram até agora, apareceu uma proposta, um imóvel semelhante, com condições melhores, então a empresa vai fechar negócio com os outros. Olha a decepção dessa família, olha a decepção desse senhor, por uma simples doação. Porque se ele tivesse feito o planejamento patrimonial e sucessório de forma correta, de forma altiva, de forma segura, a família dele não estaria passando por isso. Ele não estaria passando por isso. Indiferente se filho ou filha estivesse separando ou não. Então essa história da doação eu trago porque a doação é uma situação delicadérrima, principalmente naquela hora que as pessoas precisam, seja para um investimento ou um problema de doença. Mas agora, eu falei do inventário, terminei de falar da doação, eu vou falar para você do testamento. Muitas pessoas, até para não ter custo altíssimo, que a doação, o inventário tem custo altíssimo, preferem fazer testamento, com carinho, com respeito, achando que não vai dar problema nenhum. Só que o testamento poderá ser um abacaxi para quem recebe. Por que isso? O testamento, para ter valor, primeiro a pessoa tem que falecer, certo? Ou seja, quem deixou o testamento não pode estar mais aqui. E depois que faleceu, para abrir esse testamento, ou seja, para validar esse testamento, é obrigatoriamente necessário abrir o inventário. E como eu disse, o custo do inventário é altíssimo. E ao abrir inventário, para validar o testamento, muitas vezes, ou quase sempre, ocorre o quê? Contestações. Pessoas que não concordou com aquele testamento, ou um credor que de repente entra no inventário para cobrar alguma coisa. E aí aquilo que a pessoa recebeu como testamento, ele está com o abacaxi na mão, que muitas vezes se ele não tiver condições, esse processo vai estender a anos e o custo vai ser altíssimo. E ainda vai ser aquela situação, não sabe se vai levar ou não, se vai levar um todo ou a metade. Então, pessoal, o testamento, ele só é bonito em novela, tá? E assim mesmo, algumas novelas mostram a realidade das picuinhas que vai ocorrendo. Olha, porque deixou para ele isso, eu vou contestar porque eu trabalhei mais, ou que não sei o quê. Então, eu falei do testamento, falei da doação e falei de inventário. Agora eu venho falar de algo que é comum na vida dos brasileiros. Não tenho nada contra, eu também faço, que é seguro de vida. Mas tem pessoas que pensam o seguinte, eu vou fazer seguro de vida porque um dia, se eu não estiver mais aqui, eu vou deixar fulano ou fulana ou a família razoavelmente bem de vida. Ótimo, é um ato de amor. E digo para você, pode fazer o seguro, só que você não pode confiar. Porque o seguro, primeiro, a apólice, ela não é vitalícia. A apólice, ela tem que ser renovada ano a ano. Já começa por aí. Segundo, muitas vezes, lá na frente, se a pessoa passa um problema financeiro, ou doença, ou qualquer coisa, ou está lá em débito de conta, o gerente não renovou a apólice, como vai ficar, pessoal? E aqui eu tenho 3 situações que recentemente passou pelas minhas mãos. Uma delas, delicadamente, a pessoa já pagava seguro há muitos anos, certo?
E um belo dia, a pessoa não estava mais aqui, e ao abrir inventário, a pessoa procurou fazer o inventário e falou do seguro. Não, porque ele sempre renovou, tal, era débito em conta, isso, aquilo, outro. Quando foi ver, já fazia 2 anos que não renovava o seguro. Então aquele dinheirão que ele pagava e ficou anos a fio pagando, na hora que mais precisou, houve uma falha. Outra situação delicada, que também eu presenciei uma situação delicada. A pessoa sempre pagou seguro, estava pagando seguro altíssimo, de repente a pessoa passou por um problema de saúde gravíssimo, e aí a conta descontrolou, não renovou, não sabemos o que foi. Só enquanto a pessoa estava enferma, o seguro venceu. A pessoa faleceu e o seguro não tinha como cobrir mais. Foi tudo, todos os anos, jogado fora. E o mais dolorido foi recentemente, eu posso dizer, há uns 2 meses atrás, uma senhora me procura, falando que estava ganhando lá seus 4, 5 mil reais, eu não recebo como aposentada, e que ela já paga seguro de vida, que ela tem uma filha que mora com ela, tal, ela já paga seguro de vida há mais ou menos uns 10, 15 anos. Só que o que está acontecendo agora? O valor que ela está recebendo de aposentadoria não dá para pagar o seguro. Que ela precisou entrar até com uma ação contra a seguradora para levar em consideração os anos que pagou, se pudesse, para ver se abaixa o valor do seguro. Com certeza, se abaixar o valor do seguro, talvez a companhia vai aceitar, mas também o valor do seguro vai ser baixo também. Mas de uma forma ou de outra, o que eu mostro aqui, a dor dessa senhora, de tantos anos pagando o seguro, para quando chegar agora, não saber o que fazer. Está pedindo ajuda para os filhos, para se manter e para pagar o seguro. E tomara a Deus que ela consiga pagar o seguro até a hora que ela não estiver mais aqui. Então, pessoal, eu terminei de falar do seguro, a decepção, falei da doação, falei do testamento, falei de inventário. E eu trago isso como educação patrimonial para você, porque a maior parte das pessoas, eu posso dizer 99% de nós brasileiros, não fazemos o nosso planejamento patrimonial e sucessório da família. E naquele momento mais difícil, os filhos acabam não recebendo a totalidade da herança. E o pior, os filhos acabam tendo um prejuízo altíssimo, que eu digo de 20% a 40%. No exemplo que eu falei lá atrás, no inventário, acho que eu deixei bem claro para você, de um patrimônio de 1.482.500 foi embora. A pessoa quase perdeu a metade. Só que isso, pessoal, você que está me ouvindo, guarde isso. Por enquanto está assim. Mas no Brasil vai ficar um pouco pior. Por quê? O Brasil é chamado de país que menos tributa a herança. Mas ninguém fala que os brasileiros têm o menor poder aquisitivo do mundo. Fala assim, no médio a desenvolvido. Então o que acontece? Hoje o teto é 8%, certo? Existe um projeto de lei que já está no Senado Federal para aumentar o ITCMD. O que é ITCMD? Imposto de transmissão, causa-mortes e doação, aumentar de 8% para 20%. Então hoje, aquele exemplo que eu dei lá atrás no inventário, de R$1 milhão, a pessoa perdeu 482 mil, ou seja, teve um prejuízo de 482 mil, se já tivesse aprovado hoje, não ia sobrar nem 40% para aquela família. Então, é algo de se pensar, é algo de trocar ideias com os amigos, certo? Indiferente de partido, que eu sei que a situação está delicada, mas temos de dialogar isso,
Porque é o seu patrimônio, porque é o bolso seu, é o bolso da sua família